Graça e paz, boa noite a todos que acompanham aí pelas redes sociais. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Nós vamos estar louvando, adorando ao Senhor, ao nome do Senhor nessa noite. Gostaria de convidar você a cantar Todavia Me Alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Glória a Deus, amém. Vamos cantar mais uma música, Seja Engrandecido. Cante juntamente conosco. Seja engrandecido
ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Olá, graça e paz, boa noite para você que está aí no seu lar e que está abrindo sua casa para receber a palavra de Deus hoje, nessa noite. Estamos reunidos, cada um em suas casas, embora fisicamente distantes, nosso coração se torna um em Cristo Jesus, para juntos buscarmos e ouvirmos a sua palavra. Somos uma família que está sendo sustentada por seu Pai. E cremos que brevemente estaremos todos nos reunindo fisicamente, né, na igreja. Muito obrigado por você que está aí nos acompanhando e vamos abrir nosso coração nesse momento para ouvir a palavra de Deus. A palavra que eu quero compartilhar com você está em Hebreus, capítulo 4, dos versículos 14 a 16, que dizem assim: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de que recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Jesus, nós te agradecemos por essa verdade ministrada pelo seu coração a nós. Ó Deus, o Senhor que é o nosso sumo sacerdote, que entregou-se em nosso lugar, nós recebemos tão grande graça hoje, nesta noite, como aqueles que confiam verdadeiramente na sua palavra. Que o Senhor possa falar conosco e que o Senhor tenha total liberdade de ministrar ao nosso coração as verdades do teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus prometeu que todo aquele que nele cresce experimentaria da sua companhia todos os dias de sua vida. Essa é uma certeza que nós temos, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a tantas situações difíceis e desafiadoras, a presença de Jesus é real em nossas vidas. Jesus, ele conhece toda a nossa dor, Jesus, ele conhece todas as provações que já enfrentamos na vida. Jesus, ele experimentou o mesmo, só que de uma maneira exponencialmente maior do que aquilo que já vivenciamos em nossas vidas. Esse mesmo Jesus, ao se identificar com o povo, ele responde com compaixão. E é por isso que eu quero ministrar hoje para você sobre a compaixão de Cristo pelas nossas vidas.
Nós vemos aqui nesses 3 versículos verdades maravilhosas sobre essa companhia perfeita de Deus, esse cuidado que Deus tem conosco e principalmente a sua compaixão com as nossas fraquezas. Todos nós enfrentamos dias difíceis, dias que são muito desafiadores para nós. Eu tenho certeza que se você tem vivido um cristianismo verdadeiro, você já enfrentou situações dentro do seu coração, internamente, que te fizeram alguma vez pensar em desistir ou esmorecer. Se você realmente tem um relacionamento com Deus, nós sabemos que, como todo relacionamento, ele passa por diferentes fases e muitas vezes fases conturbadas, onde nós pensamos e repensamos a nossa vida, onde o pecado e as nossas fraquezas nos são pesadas, assim como Paulo, em Romanos capítulo 7, diz que haviam 2 leis habitando dentro dele, a lei do pecado e a lei de Deus, e ali o Espírito Santo que nele habitava é que o conduzia em graça, e graças a Deus por sermos então guiados pelo Espírito. E ali ele fala em Romanos 8 que nada poderia separá-lo do amor de Deus e que até o Espírito Santo gemia dentro dele com gemidos inexprimíveis, gemidos esses que levavam ao Pai a dor pela situação do pecado. Assim como a natureza geme, o ser humano geme, o próprio Espírito geme em nós pelas nossas fraquezas. Somos fracos, somos falhos, somos pessoas amadas por Deus, mas que precisamos muito da sua ajuda para conseguir caminhar pela vida cristã. Tal como aquele povo no deserto, tal como aquele povo que caminhou durante 40 anos. Tinham saído do Egito, mas uma geração viveu como se o Egito não saísse deles. Aquilo ali é uma grande alegoria para compreendermos nossa peregrinação durante esse mundo. Batizados pela água do Jordão, enfrentavam o deserto da vida, rumo a Canaã, que simboliza a terra prometida para a qual nós, como filhos de Deus, estamos caminhando no deserto dessa vida para alcançar ali a terra que mana leite e mel, ou seja, uma terra boa, onde estaremos com face a face diante de Jesus. Esse é o significado da vida cristã. Então, nós somos seres humanos fracos que vão passar por situações difíceis enquanto aqui vivermos. Haverão perdas, haverão dias de idolatria do nosso coração, haverão dias em que nós temos rejeitado o maná e nos fascinado pelo caminho ou com saudades das coisas do mundo. Então aquilo ali é uma verdadeira alegoria para nós entendermos que estamos caminhando rumo ao Senhor. E nessa caminhada nós temos um sumo sacerdote, esse Jesus que se preocupa conosco, esse Jesus que se compadece de nós. Então eu quero ministrar a você agora 3 razões pelas quais Jesus ele se compadece dos seus. A primeira razão pela qual Jesus se compadece de nós é porque Jesus é a ponte. O autor de Hebreus aqui fala: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, nós temos Jesus. Uma certeza de que nós teremos a compaixão dele é porque nós o temos. Nós somos o nosso amado e o nosso amado é nós. Esse relacionamento perfeito onde ele nos tem e nós o temos habitando em nós por meio do Espírito Santo nos garante que ele, como ponte, vai se compadecer de nós. Ele se torna a ponte entre o homem e Deus. E ele se compadece de nós de uma maneira maravilhosa porque ele é filho de Deus. Ele é o filho eternamente gerado do Pai. Antes do mundo ser mundo, ele era o Filho. Filho e Pai se amavam eternamente. E quando o Pai envia seu próprio Filho até nós, esse Filho estende essa filiação dele para nós. Se nós temos a compaixão de Cristo, é porque ele, como ponte, nos torna filhos. Ele nos torna filhos de Deus. Você pode se lembrar de algumas passagens onde Jesus diz para os seus discípulos que ele estava ali para buscar as ovelhas perdidas de Israel. O Senhor nos conhece desde a eternidade. Ele sabe o nosso nome. Quando esse Jesus, Filho de Deus, estende sua filiação ao mundo e a nós como filhos dele, ele na realidade estava promovendo o reencontro entre pai e filhos. E nós, como filhos pródigos, voltamos ao Senhor porque da eternidade viemos e para a eternidade iremos. Então essa filiação de Cristo, ela inaugura a nossa filiação. Por isso que ele ensinou a orar: Pai nosso
que estás nos céus. Jesus é a ponte do homem para com Deus e ele é esse filho que nos inclui em sua família perfeita e celestial. Só que nós temos o Jesus, o Filho de Deus, e temos o Jesus, o Filho de Deus, que foi sumo sacerdote. O sacerdote tinha uma função extremamente importante na época do Antigo Testamento. Ele era aquele, e também no Novo, para os judeus, ele é aquele que entregava a oferta pelo pecado. Havia uma forma de reconciliação entre Deus e o homem, sendo derramado vida, sangue para o Senhor. Muitas das ofertas eram feitas pelos levitas ali, como nós temos na descrição de Êxodo, onde a gente percebe que esse sumo sacerdote estava ali vivendo para levar esse sangue até o Pai, para haver o que ali? Perdão pelos pecados. Mas Jesus, ele se torna o sumo sacerdote, o sacerdote dos sacerdotes, porque ele entrega uma oferta perfeita e única pelos nossos pecados. Era ele próprio. Jesus era a oferta e o sacerdote. Ao se entregar naquela cruz, esse sumo sacerdote veio de uma vez por todas cancelar qualquer dívida entre nós e Deus. Ele nos reaproxima. Ele se compadece por nós porque ele é a ponte para o Pai. Ele é a ponte que se entrega por nossas vidas para nos restaurar ao Pai. Só que ele também, além de ser esse Filho de Deus que estende sua filiação, esse sumo sacerdote que se entrega como oferta, esse ponte que era Cristo, que é Cristo, ele é um rei soberano que penetrou aos céus. Ou seja, ele lá do seu trono de glória nos ama, cuida de nós como um advogado bom e fiel. A sua ressurreição é a razão da nossa fé. Então, por que nós podemos ter, qual que é a razão de Deus se compadecer de nós? Qual que é a razão da compaixão de Cristo por nós? Primeiramente, porque ele é uma ponte, o Filho de Deus que estende sua filiação até nós, o Filho de Deus que vem como um sumo sacerdote, se entregando como oferta, penetra aos céus, concretiza tudo isso. Então nós podemos ter essa certeza, que se nós o temos, pois, Jesus Cristo, Filho de Deus, sumo sacerdote, que penetrou aos céus para nos dar vida e vida em abundância aqui. A segunda razão pela qual nós podemos ter a certeza de que Jesus ele é compassivo é que ele se compadece de nós porque Jesus ele é compreensivo. No versículo 15 aqui, o autor de Hebreus diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. A compaixão de Cristo é uma certeza porque Jesus é um Jesus que se importa. Ele é o Jesus compreensivo que se importa conosco. Jesus não é um sumo sacerdote como os outros que se caracterizavam só por uma cerimônia, mas ele é o próprio Filho de Deus. Ele é verdadeiramente alguém que vivenciou na pele o que é ser humano. Ao se entregar por nós, ele se entrega por saber das nossas dores, por saber das nossas fraquezas, por sentir na própria pele quem é o ser humano. Então, ele é um Jesus compreensível que se importa, mas é um Jesus compreensível que se identifica. A segunda parte do versículo 15 diz: antes ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Não obstante, distante da nossa situação de ser humano, Deus se tornou, se esvaziando do seu poder, da sua glória, se torna homem, vem, nos serve no mais profundo do que é ser humano, de tentação. Jesus vivenciou o que nós vivenciamos. Ou seja, na natureza de Cristo, céus e terra se beijaram eternamente. Eternamente porque Jesus sempre será Filho do homem e Filho de Deus. O seu corpo de homem, agora glorificado, cheio de poder e ressurreto, é ainda corpo de homem. E nós o veremos ali as marcas daquilo que ele passou aqui. Ou seja, eternamente ele vai ser 100% Deus e 100% homem. Ele se identificou eternamente com o ser humano. Você pode ter certeza da compaixão de Cristo pelas suas fraquezas, porque ele sabe o que é ser humano. Ele se importa, ele se identifica. Esse Jesus é um Jesus compreensivo. Além de ser a ponte entre Deus e o homem, ele é o Jesus que compreende o que é ser humano. Ele se importa, ele se identifica, ele inspira. Ele foi tentado, mas sem pecado. E essa é a fonte de inspiração que nós devemos ter em sua vida.
um homem perfeito, sem pecado, com um relacionamento profundo e diário com Ele. Eu posso vivenciar a minha carne sendo humilhada, dando um passo para trás para que Cristo apareça. E nessa dinâmica em que eu me nego ao ponto de Cristo aparecer, eu vou vivenciando uma vida de santificação, ou seja, uma vida separada para Ele. Porque o Jesus sem pecado nos inspira a viver a plenitude da graça de Deus. Quando Jesus disse, quem crê em mim tem a vida eterna, isso significa que não é terá a vida eterna, mas tem algo palpável, verdadeiro e abundante para essa vida. Não estou dizendo uma vida que nós não iremos pecar, mas uma vida em que veremos incessantemente, dia após dia, dias de glória, dias de acerto, dias de erro, mas sempre o Espírito Santo nos conduzindo em vitória sobre esse pecado, que vai se tornando cada vez mais submisso à graça de Deus, ou seja, a culpa removida pela justificação dá lugar ao enfraquecimento desse pecado no poder do Espírito Santo, que vai nos conduzindo de vitória em vitória durante aqui nessa terra, até chegar o dia em que glorificados nós não teremos mais a presença desse pecado. Então, essas duas primeiras razões pelas quais Jesus se compadece de nós são razões que nós devemos nos apegar. A nossa fraqueza não assusta Deus. A nossa fraqueza não escandaliza o Senhor. Pelo contrário, a nossa fraqueza, quando confessada, quando entregue às mãos do Senhor, Ele vem com seu poder, porque o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Se tem alguém que nós não devemos temer em sermos quem nós somos, é diante de Deus, é diante de Jesus, porque Ele é um Jesus de graça, um Jesus que nos insere numa família, um Jesus que coloca no nosso caminhar pessoas que se identificam com o seu chamado, que podem ser amor dele em nossas vidas para caminhar conosco. Se nós temos essas razões, são razões suficientes para crer na compaixão de Cristo, porque Ele é a ponte e Ele é compreensível. Mas uma terceira e última razão que nós vemos aqui no versículo 16 é que Jesus ele é confiável, Ele é digno da confiança, Ele é digno de achegarmos diante dEle. Como diz o versículo 16, acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Por saber das nossas fraquezas, por vivenciar as nossas fraquezas mesmo não pecando, por entender o que é ser humano, Ele não há julgamento desse trono de graça. É um trono de graça, é um trono que garante que teremos a liberdade e a certeza do amor. Nós podemos nos aproximar, mesmo com as piores fraquezas, mesmo com os piores pecados, nos aproximar desse trono de graça, sermos quem somos, confessarmos nossa incapacidade para que Ele seja Deus em nós. A graça gera aproximação. Jesus é confiável e sua graça gera um ambiente de aproximação diante dele. Um ambiente de aproximação e, como diz o versículo 16, a segunda parte, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. Além de nós podemos chegar com confiança, há também misericórdia. E o que é misericórdia? Misericórdia é Deus não retribuir para nós aquilo que merecemos. Misericórdia é Ele não dar o que nós merecemos, que seria inferno, que seria afastamento de nós, que seria nos ter longe da sua presença, mas a misericórdia de Deus nos aproxima. Ele é confiável, um Jesus confiável que com graça nos aproxima, que com graça gera misericórdia, mas que com graça gera socorro. A última parte do versículo 16, e achamos graça para socorro em ocasião oportuna. Graça. Se misericórdia é não dar aquilo que nós merecemos, graça é quando Deus dá aquilo que não merecemos. Perceba que além de não nos condenar, Ele gera perdão, Ele gera socorro. É Ele que é o socorro bem presente em nossas fraquezas. Quando estamos afundando em nós mesmos, quando estamos mergulhando nos muitos questionamentos de nós mesmos, quando nos perdemos aqui dentro, a graça de Deus nos alcança. Ele é a ponte, Ele é confiável, Ele é o nosso maravilhoso Senhor compreensivo.
Ele se compadece de nós, porque Ele nos aproxima de Deus. Nós podemos nos chegar perto, nós temos confiança. Ele é confiável, Ele é socorro em ocasião oportuna. Você que está mergulhado nas suas fraquezas, sem forças, entenda de uma vez por todas que esse Jesus é Jesus de compaixão. Para concluir, eu quero deixar aqui alguns versos dos soldados de Cristo, que diz assim: Senhor Jesus, cheio de misericórdia, de compaixão e amor, é no seu abraço que eu encontro descanso. A paz que eu preciso está em ti, no teu coração misericordioso. Minha cura, meu alento e minha proteção. Doce e querido, amável e paciente Jesus. Amigo nas horas de aflições. Meu Deus e salvação. Alívio para o meu coração cheio de preocupações. Fonte de vida, coração adorável. Jesus manso e humilde de coração. Fazei o meu coração semelhante ao teu. Senhor, que essa graça maravilhosa, o Senhor que se compadece de nós, se tornando uma ponte para o Pai, o Senhor que se compadece de nós de uma maneira maravilhosa, se identificando conosco, sendo essa ponte, sendo esse Jesus compreensivo, sendo esse Jesus confiável. O Senhor é plenamente acessível, porque o Senhor sabe o que é padecer sobre essa carne dessa dor. Mas o Senhor não pecou, Senhor. Que hoje o Senhor nos seja a inspiração maravilhosa. Ó Deus, quando o primeiro Adão, em um jardim propício para dizer não à serpente, ele disse sim. Já o Senhor no deserto da solidão, do frio e do calor, das ameaças de perigos, tinha tudo para dizer sim a Satanás e disse não. Que nós possamos compreender a sua maravilhosa graça, compreender o seu verdadeiro amor. Nós, ó Deus, nessa noite nos entregamos ao Deus de graça, ao Deus que tem um trono de graça. Nos aproximamos do Senhor nesse momento, confiados de que o Senhor está conosco. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, que você tenha total certeza de que para cada coração fraco, o Senhor Jesus, manso e humilde coração, vai alcançar você. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.